Autoridade: para ter descanso, é necessário manter o inimigo ocupado. Isto os coloca outra vez na defensiva e, nessa posição, não podem se erguer de novo durante toda a campanha. Frederico, o Grande, de 1712 a 1786. Inverso. Esta estratégia não tem inverso. Qualquer esforço para parecer não estar no controle de uma situação, para parecer que está se recusando a influenciar um relacionamento, é de fato uma forma de controle. Ao ceder o poder aos outros, você conquistou uma espécie de autoridade passiva que pode usar mais tarde para seus próprios propósitos. Você também é quem está determinando quem tem o controle cedendo ao outro lado. Não há como escapar da dinâmica de controle. Quem diz que está agindo assim está fazendo o jogo de controle mais insidioso de todos. 16. Atinja-os onde dói. A estratégia do centro de gravidade. Todo mundo tem uma fonte de poder da qual depende. Ao olhar para seus rivais, procure sob a superfície essa fonte, o centro de gravidade que mantém unida toda a estrutura. O centro pode ser a riqueza deles, sua popularidade, uma posição-chave, uma estratégia de sucesso. Atingi-los ali causará uma dor imensa. Descubra aquilo que o adversário trata com mais carinho e protege, é ali que você deve atacar. Pilares de colapso. Em 210 a.C., um jovem general romano chamado Públio Cipião, o jovem, mais tarde apelidado de Cipião, o africano, foi enviado para o nordeste da Espanha com uma simples missão: defender o rio Ebro dos poderosos exércitos cartagineses que estavam ameaçando atravessá-lo e assumir o controle da península. Esta foi a primeira tarefa de Cipião como comandante e, ao olhar para o rio e planejar sua estratégia, ele sentiu uma estranha mescla de emoções. 8 anos antes, o grande comandante cartaginês, Aníbal, cruzara o rio na direção norte. Seguindo em frente, ele tinha entrado na Gália e depois, pegando os romanos de surpresa, atravessando os Alpes até a Itália. Cipião, com apenas 18 anos na época, lutará ao lado do pai, um general, nas primeiras batalhas contra Aníbal em solo italiano. Tinha visto com seus próprios olhos a perícia norte-africana em combate. Aníbal manobrara seu pequeno exército com brilhantismo, aproveitará ao máximo sua superior cavalaria e, com inesgotável criatividade, conseguirá constantemente surpreender os romanos e lhes infligir uma série de derrotas humilhantes, culminando no virtual extermínio das legiões romanas na Batalha de Cannae, em 216 a.C. Tentar estar à altura da sagacidade de Aníbal, Cipião sabia, era inútil. Naquela época parecia que a própria Roma estava condenada. Cipião também se lembrava de dois acontecimentos depois de Cannae que tiveram um efeito avassalador sobre ele. Primeiro, um general romano chamado Fábio havia finalmente concebido uma estratégia para manter Aníbal à distância. Mantendo suas legiões nas montanhas e evitando a batalha direta, Fábio havia lançado ataques de surpresa do tipo bater e correr para cansar os cartagineses, que estavam lutando longe de casa, onde hoje é a Tunísia. A campanha funcionara como uma ação de controle, mas para Cipião tinha parecido igualmente exaustivo para os romanos lutarem durante tanto tempo e continuarem com o inimigo na porta de casa. Também, visto que o plano não levaria a nenhuma derrota real de Aníbal, ela basicamente fracassou. Segundo, um ano depois da invasão de Aníbal, os romanos haviam mandado o pai de Cipião para a Espanha com a missão de derrubar as bases cartaginesas ali. Cartago tivera colônias na Espanha por muitos anos e enriquecera com as minas espanholas.
A Espanha era usada como um campo de treinamento para seus soldados e base para a guerra contra Roma. Durante 6 anos o pai de Cipião havia combatido os cartagineses na Península Hispânica, mas a campanha terminara com sua derrota e morte em 211 a.C. Enquanto Cipião estudava os relatórios que chegavam sobre a situação do outro lado do Ebro, um plano começou a criar raízes em sua mente. Com uma única manobra ousada, ele poderia vingar a morte do pai um ano antes, demonstrar a eficácia de uma estratégia que ele pensava ser muito melhor do que a de Fábio e colocar em andamento o colapso final. Não só de Aníbal como da própria Cartago. Ao longo da costa ao sul de onde ele estava ficava a cidade de Nova Cartago, atualmente Cartagena, a capital cartaginesa na Espanha. Ali eles armazenavam sua vasta riqueza, os suprimentos para seus exércitos e os reféns que haviam feito em diferentes tribos espanholas que seriam usados para pedir resgate em caso de rebelião. Neste momento, os exércitos cartagineses 2 vezes mais numerosos do que os romanos espalhavam-se pelo país, tentando conquistar o maior domínio sobre as tribos espanholas, e estavam todos a vários dias de marcha distantes de Nova Cartago. Seus comandantes, Cipião ficou sabendo, tinham estado discutindo entre eles a respeito de poder e dinheiro. Enquanto Nova Cartago era protegida por apenas 1000 homens. Desobedecendo às ordens recebidas para se manter firme no Ebro, Cipião avançou para o sul de navio e liderou um ousado ataque de surpresa a Nova Cartago. Esta cidade murada era considerada inexpugnável, mas ele programou seu ataque para a maré vazante em uma laguna ao norte da cidade. Ali seus homens conseguiram escalar as muralhas com relativa facilidade, e Nova Cartago foi dominada. Com um só movimento, Cipião tinha causado uma reviravolta dramática. Agora os romanos comandavam a posição central na Espanha, eles tinham o dinheiro e os suprimentos de que os cartagineses dependiam na Espanha, e tinham reféns de Cartago, que agora poderiam usar para excitar a revolta entre as tribos conquistadas. Ao longo dos próximos anos, Cipião explorou sua posição e lentamente colocou a Espanha sob o controle romano. Em 205 a.C., Cipião retornou a Roma como herói, mas Aníbal ainda era uma ameaça no interior da Itália. Cipião agora queria levar a guerra até a África, marchando sobre a própria Cartago. Essa era a única maneira de tirar Aníbal da Itália e finalmente apagar Cartago do mapa como uma ameaça. Mas Fábio ainda era o comandante encarregado da estratégia de Roma, e poucos viam a necessidade de combater Aníbal com uma guerra tão longe dele, e de Roma. Mas o prestígio de Cipião era grande e o Senado romano finalmente lhe deu um exército pequeno, de baixa qualidade para usar em sua campanha. Sem perder tempo defendendo sua causa, Cipião prosseguiu fazendo uma aliança com Masinissa, rei dos Massilis, vizinhos de Cartago. Masinissa o abasteceria com uma grande e bem treinada cavalaria. Então, na primavera de 204 a.C., Cipião partiu para a África e desembarcou perto de Eútica, não muito longe de Cartago. De início surpresos, os cartagineses se reorganizaram e conseguiram cravar as tropas de Cipião em uma península fora da cidade. A situação parecia sombria. Se Cipião pudesse de algum modo avançar pelas tropas inimigas que bloqueavam seu caminho, entraria no coração do estado inimigo e ganharia o controle da situação, mas isso parecia impossível. Ele não podia esperar atravessar lutando contra o rígido cordão cartaginês. Preso onde estava, seus suprimentos acabariam se esgotando, obrigando-o a se render. Cipião barganhou pela paz, mas usou as negociações como um jeito de espionar o exército cartaginês. Os embaixadores de Cipião lhe disseram que o inimigo tinha 2 acampamentos,
um para seu próprio exército e o outro para seu principal aliado, os númidas, que era bastante desorganizado, um enxame de cabanas de junco. O dos cartagineses era mais ordenado, mas construído com os mesmos materiais combustíveis. Durante algumas semanas, Scipião pareceu indeciso, primeiro interrompendo negociações, depois reatando-as, confundindo os cartagineses. Então, certa noite, ele atacou sorrateiramente o acampamento dos númidas e ateou fogo. As chamas se espalharam rápido, e os soldados africanos entraram em pânico, espalhando-se por todas as direções. Despertados pela gritaria, os cartagineses abriram os portões de seu próprio campo para ir salvar seus aliados na confusão, porém, os romanos conseguiram se esgueirar para dentro do campo deles e tocar fogo também. O inimigo perdeu metade de seu exército nesta batalha noturna, o resto conseguiu recuar para Numídia e Cartago. De repente, o interior de Cartago estava aberto para o exército de Scipião. Ele prosseguiu tomando cidade após cidade, avançando como Aníbal havia feito na Itália. Em seguida, ele desembarcou um contingente de tropas no porto de Tunis, que podia ser visto dos muros de Cartago. Agora era a vez de os cartagineses entrarem em pânico e Aníbal, seu maior general, foi chamado imediatamente. Em 202 AC, depois de 16 anos de combates às portas de Roma, Aníbal acabou sendo obrigado a deixar a Itália. Aníbal desembarcou seu exército ao sul de Cartago e fez planos para combater Scipião. Mas o general romano recuou para o oeste, até o Vale Bagradas, as terras cultivadas mais férteis de Cartago, sua base econômica. Ali ele se tornou agressivo e violento, destruindo tudo que via pela frente. Aníbal queria lutar perto de Cartago, onde tinha abrigo e reforços materiais. Em vez disso, foi constrangido a ir atrás de Scipião antes que Cartago perdesse seu território mais rico. Mas Scipião continuava recuando, recusando-se a lutar até ter atraído Aníbal para a cidade de Zama, onde ele garantiu uma firme posição e forçou Aníbal a acampar em um local sem água. Agora os dois exércitos finalmente se encontraram em batalha. Exaustos com a perseguição a Scipião, sua cavalaria neutralizada pela de Massinissa, os cartagineses foram derrotados, e, sem um refúgio próximo o bastante para onde recuar, Aníbal foi obrigado a se render. Cartago rapidamente pediu paz, e sob os duros termos impostos por Scipião e o Senado, ficou reduzida a um estado cliente de Roma. Como uma potência mediterrânea e ameaça para Roma, Cartago acabará para sempre. Interpretação: